Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações nessa tarde de sexta-feira para você, torcedor. E olha, hoje agitou a questão transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Teve jornalista pela parte da manhã confirmando que nos próximos dias o Jorge Salgado estará indo à Europa conversar com o russo Roman Abramovich, um dos investidores que estaria disposto a colocar mais de R$1 bilhão no Vasco. A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar também sobre a entrevista do presidente Jorge Salgado a uma página confirmando que estará alugando o São Januário durante esse processo de SAF, falando também sobre as porcentagens, que estará entregando, aliás, ao investidor, e muitas outras questões e dúvidas aí que correm no meio da torcida sobre essa transformação do futebol do Vasco. Além disso, vamos falar sobre clássico de domingo contra o Botafogo, falar sobre Nenê se emocionando ao completar 150 jogos pelo Vasco e muitas outras informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, é claro, se você torce pro Vasco, não pode deixar de se inscrever aqui no nosso canal. Aqui embaixo, se inscreva e ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar cheguem até você. Deixe também o seu like, vamos tentar chegar aí na meta dos 2.000 likes. E eu quero saber a sua opinião, se você é a favor dessa transformação do Vasco em uma SAF do futebol. E eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar o vídeo de hoje falando sobre esse clássico de domingo, antes de, é claro, entrar no assunto sobre SAF do Gigante da Colina. Primeiramente, sobre a questão do Botafogo. Hoje foi informado que o treinador Anderson Moreira, que comandava o Botafogo aí até meados do ano passado, até essa data de hoje, foi demitido. Ou seja, o Botafogo estará domingo contra o Vasco no clássico sem o seu treinador à beira de campo. E como é um clássico importante para o Vasco, primeiro clássico do Vasco no ano, o grande teste, é claro, a gente vai estar informando sobre o Botafogo nos nossos próximos vídeos. Além disso, tivemos a informação que a grande festa que estava sendo esperada pela torcida vascaína no aeroporto São Luís do Maranhão não irá acontecer. O grande motivo: não foi permitido. As autoridades do Maranhão vetaram a recepção do time pela torcida no aeroporto. Inclusive o Vasco hoje na parte da tarde, através de suas redes sociais, colocou uma nota oficial sobre esse assunto. Diz o seguinte aí a nota como está aparecendo: por orientação das autoridades locais, o Gigante da Colina terá que desembarcar pela pista e não passará pelo saguão do Aeroporto Internacional Marechal da Cunha Machado para sentir o calor de sua imensa torcida, algo que aconteceu no ano passado. E segue aí: em função dessa determinação, como não haverá contato com a delegação, orientamos os torcedores cruzmaltinos que não compareçam ao aeroporto. Então, é claro, é até um aviso aí, uma informação importante para você que era de São Luís e esperava estar em festa junto com o elenco vascaíno no sábado, não irá acontecer. Então, deixando claro, as autoridades vetaram. Inclusive hoje, na parte da tarde, o Carlos Brasil se posicionou sobre essa partida. Diz o seguinte: com muito empenho e trabalho, vamos caminhando juntos neste início de temporada. No domingo encontraremos os vascaínos do Maranhão. Certeza de que a linda festa feita ano passado pela nossa torcida será repetida. Sabemos que por onde passarmos, o Vasco estará em casa. Vamos juntos. Expectativa muito grande, inclusive minha, para ver como ficará o Maranhão domingo, 8 horas da noite, no clássico entre Vasco e Botafogo, lá no Castelão. Expectativa de casa cheia, expectativa de muitos torcedores vascaínos lotando aí, o estádio. É claro, com o Vasco na liderança da Taça Guanabara, podendo de fato até mesmo confirmar já a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E com relação ainda a essa última rodada, hoje saiu a seleção da quinta rodada e o Vasco teve aí, 3 atletas: o zagueiro Anderson Conceição, Juninho e o Nenê. O resto, em sua grande maioria, jogadores do Fluminense e também do Flamengo. Mas o Vasco tem 3 representantes aí na seleção após a vitória de 1-0, no placar de 1-0 sobre a equipe da Portuguesa. E agora sim, falar sobre SAF do Vasco, porque hoje foi um dia cheio aí com relação a esses assuntos. Hoje, pela parte da manhã, o jornalista Jorge Nicola, através do seu canal, falou de uma viagem que o Jorge Salgado estaria fazendo nos próximos dias para a Europa, tentar aí, entrar em contato, ter esse contato, aliás, direto com o russo Roman Abramovich. A gente vai mostrar esse vídeo já explicando essa situação, mas também teve uma entrevista aí colocada pelo GE
com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, onde ele falou sobre essa transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol e esclareceu diversos pontos. A gente vai falar sobre isso, né? O primeiro ponto aí que ele falou foi sobre as ideias da SAF com relação ao Estatuto do Vasco da Gama. Ele citou 3 pontos principais aí do Estatuto que está sendo concluído. Ele disse que no ponto 1, o grande objetivo da SAF no Vasco é garantir investimento para que o Vasco volte a brigar por títulos nacionais e internacionais. O ponto 2 é assegurar o equacionamento da dívida de 732 milhões de reais. E o ponto 3 é manter a identidade e a sustentabilidade do clube sem o futebol histórico trem pagador. Inclusive, ele até mesmo falou sobre isso, falou sobre essa porcentagem, né? Que é uma discussão aí quando se fala em transformação em clube-empresa. Uma discussão que teve no Botafogo, teve no Cruzeiro e, é claro, muito provavelmente também terá no Vasco. E o Jorge Salgado falou que a ideia do Vasco com relação a essa porcentagem na SAF não é dar toda a porcentagem ao investidor, é dar no máximo 90% e no mínimo 51%. Os 51% acima tem que acontecer porque dificilmente o investidor vai querer colocar grana no Vasco sem ter aí a grande maioria, né, das ações para que possa ter o controle da SAF, ter o controle do futebol do clube. E menor que 90%, porque caso ultrapasse a marca dos 90%, o investidor tem o direito a fazer algumas alterações. E esse não é o objetivo, é claro, do próprio Vasco da Gama. Esse 10% aí acima dos 90% é considerado como se fosse uma ação de ouro, chamado Golden Share, que faz com que o Vasco dá o direito, aí no caso que o Vasco vete em algumas questões internas, como mudança de emblema, mudança de uniforme. O Vasco pode vetar por ter os 10% ainda da ação. O objetivo até mesmo do Vasco é guardar mais que 10% até para que possa vender essas ações no futuro para algum outro investidor. Então o objetivo do Vasco não é vender mais que 90% e menos que 51%. Jorge Salgado também falou sobre aluguel de São Januário. Deixou bem claro que pode estar alugando São Januário para o investidor que comprar a SAF. O grande motivo para que com esse valor do aluguel, né, no caso, ao próprio futebol do Vasco consiga manter as sedes, o Calabouço, a sede náutica, os esportes olímpicos. Lembrando que a SAF vem apenas para investir, colocar dinheiro no futebol, e com essa grana do aluguel de São Januário, o próprio investidor possa fazer com que o clube de regatas Vasco da Gama, e não apenas futebol, seja autossustentável, né? Consiga sustentar com uma grana extra. Além disso, também foi falado sobre os princípios da SAF, né? O Jorge Salgado falou sobre isso na entrevista. Deixou bem claro aí que o clube planeja exigir que o investidor invista na base, no futebol feminino e também se comprometa na conclusão aí das obras, tanto dos CTs, o CT no caso Moacir Barbosa, também nas obras aí de melhoria da sede náutica, da sede do Calabouço. O Vasco quer, né, que o investidor aí coloque grana não somente no futebol, mas também em outras áreas ligadas ao departamento de futebol do Vasco. Inclusive, o Jorge Salgado citou a seguinte frase: regras de investimento para garantir a competitividade do futebol vascaíno a nível nacional e internacional. O Vasco não quer um investidor para que realmente coloque dinheiro e venda jogadores para o exterior. O Vasco quer um investidor que coloque dinheiro e faça o Vasco brilhar no cenário do futebol nacional e internacional. É claro, uma notícia boa. E um dos investidores aí que são colocados como esse grande sonho do torcedor e até mesmo da diretoria é o russo Roman Abramovich, dono do Chelsea. Chelsea é esse que, a partir do momento em que o russo adquiriu seus direitos, teve 20 títulos, 2,3 bilhões investidos em contratações de atletas, no caso bilhões de euros, mais que 10 milhões de reais, e também 14 técnicos diferentes. E o Jorge Nicola falou sobre essa reunião que o Jorge Salgado terá com esse russo nos próximos dias. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras do jornalista Jorge Nicola. O russo, liderado por Roman Abramovich, o dono do Chelsea, negociava com o Vasco a compra do clube. O Vasco é o primeiro clube mais popular do país a buscar a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol. E a informação nova que eu quero dividir com vocês é de que Jorge Salgado, presidente do Vasco, já tem viagem marcada para os próximos dias para se encontrar com esses investidores russos. Só não posso cravar se esse encontro vai contar com a presença do Roman Abramovich, que é o dono do Chelsea, o cara que em 19 anos à frente do Chelsea colocou mais de 2 bilhões de dólares de investimentos. A pessoa que me contou a respeito da viagem do Jorge Salgado assegurou que a ideia desses investidores russos é colocar 1 bilhão de reais no Vasco
para poder fazer o Vasco voltar a viver seus melhores dias. Cheguei a ler recentemente que o pessoal do Atenção Vascaínos falou em US$1 bilhão, toda a diferença do mundo entre US$1 bilhão e R$1 bilhão. A minha informação é de R$1 bilhão pelo prazo dos próximos anos. De qualquer forma, já é bem mais grana, por exemplo, do que nas negociações recentes de Botafogo e Cruzeiro, que foram comprados por algo na casa dos R$400 milhões. Antes de encerrar sobre esse assunto, é importante lembrar que o Vasco só vai conseguir ser vendido se houver aprovação interna, primeiro do Conselho Deliberativo, onde parecem existir os maiores problemas, e depois do voto. Então, como vocês viram aí, Jorge Salgado deve estar indo à Europa nos próximos dias para falar sobre isso com o Russo, sobre essa transformação. Expectativa muito grande, pelo menos para mim, em ver o que irá acontecer e ver também se esse Russo realmente vai colocar grana no Vasco e fazer com que o nosso clube se torne uma potência do futebol mundial. Volto a repetir, a SAF não é a única solução, mas com certeza é uma delas, e principalmente num curto prazo. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixe ela aqui nos comentários. E para finalizar o vídeo, falar sobre bastidores da Vasco TV, que foi ao ar ontem na parte da noite. Nesses bastidores, teve Zé Ricardo falando sobre o elenco, deixando bem claro que o time, o elenco, tem que ter humildade para jogar. O Vasco sempre vai ser o ator principal da partida e não os atletas. E falou que o jogo contra a Portuguesa foi muito difícil. E além disso, também o Nenê se posicionou, pois lembrando, o atleta completou 150 jogos com a camisa do Vasco e marcou o seu 52º gol na partida de quarta-feira. Então, dê uma olhada aí nesse vídeo da Vasco TV dos bastidores da partida entre Vasco e Portuguesa. A gente falou ali, ó, vai ser um jogo puta difícil, a gente sabia o que estava falando. Então, porra, foi assim, maiúscula, esse tipo de jogo dá maturidade para vocês, dá maturidade para vocês, dá maturidade pra gente. Não tenha dúvida que a gente vai pegar jogos mais difíceis do que esse, em situações mais complexas, e a gente vai ter que sair novamente, tá legal? Unido fica sempre mais fácil. E hoje, me deram aqui isso aqui, ó. Ó. Boa! É uma honra estar aqui com vocês, já me sinto em casa com os novos aí, né? O pessoal que já estava aqui, realmente uma alegria muito grande para mim, uma honra estar podendo com esse clube marcar. Poxa, eu já fiz 52 gols, cara, com essa camisa, então não tenho nem palavras para expressar essa alegria, e agradeço isso aí, é um presente para mim, de todos vocês, todo mundo aí que tá todo dia junto, a gente está lutando. A gente não estava tão bem, o time dos caras bem pra caramba, a gente não conseguia, estava marcando de todos os jeitos, mas Deus é tão bom que abençoou a gente com a vitória e ainda me deu um golzinho aí, jogado que a gente treinou, que o professor falou, então só queria agradecer de todo o coração aí, obrigado, tamo junto. Como vocês viram aí, foi nítido que o Nenê ficou de fato um pouco emocionado, né? Realmente, 150 jogos é muita partida por um clube onde o Nenê teve grande identificação. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você, torcedor, acha que o Nenê já entrou pra história? Já é um ídolo do Vasco? Deixa aqui embaixo seu comentário, eu também faço questão de responder a cada um de vocês. Mas esse foi o vídeo, se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ativem o seu sininho de notificação, que é importantíssimo para o nosso crescimento. E é claro, amanhã, 11 horas, a gente estará retornando com um novo vídeo. E quem sabe, 9h30, a gente coloca aquele Vasco 1 minuto, trazendo todas as notícias do Vasco em apenas 1 minuto para você. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E é claro, saudações vascaínas.